Quais os cuidados para evitar acidentes ambientais durante o trabalho no campo? Esse é o tema da nossa terceira aula sobre a MR31. Olá, tudo bem? Vamos assistir mais uma aula sobre segurança do trabalho rural, NR31, norma regulamentadora de número 31. A primeira coisa que nós precisamos de conhecer é sobre o Programa de Prevenção de Acidentes Ambientais, PPRA. Bom, esse nome PPRA é mais utilizado para o setor urbano. No setor rural nós podemos usar Programa de Gestão de Segurança, Saúde e Meio Ambiente de Trabalho Rural. Bom, a diferença é só na terminologia, o documento será o mesmo. A primeira coisa que a gente precisa saber é que ele por que fazer? Por que tem que fazer esse documento? A primeira razão é porque ele é obrigatório, ou seja, se não fizer, terá punições. A punição por não ter o documento não é o nosso objetivo. O documento nós vamos entender por que fazer, ligado realmente à segurança. Bom, o documento base está na NR9, uma outra norma do Ministério do Trabalho e Emprego. Lá tem o documento base, lá você vai pegar os dados e seria como se você estivesse preenchendo esses dados. Lá tem um documento base, um padrão para ser seguido. Bom, esse documento ele serve para quê? Para estabelecer um plano de ação frente aos riscos encontrados nos ambientes de trabalho. Como assim? Você encontra um risco e baseado nessa análise que você fez desse risco, você vai planejar ações para evitar esse risco. Bom, vamos dar um exemplo aqui. Vamos pensar que eu tenho lá uma máquina que está sem uma proteção e eu detecto isso. O que eu vou fazer? Colocar nesse programa o risco e depois eu vou determinar a data que eu vou consertar esse risco. Então esse documento é para você organizar um passo a passo de como que você vai fazer para regularizar a fazenda em relação aos riscos encontrados. Bom, esse documento não é um documento apenas para ser apresentado para o Ministério do Trabalho e Emprego, é um documento dinâmico. Como assim um documento dinâmico? A gente vai planejar as ações para aquele ano e vai executar essas ações dentro de um cronograma. Então, estabelece um cronograma e determina quando essas ações vão ser feitas. Ao final de um ano, tem que se fazer novo programa. E o ideal é que aquelas ações que estavam no primeiro programa não estejam no segundo programa. Ou seja, fez, planejou, executa. Então, não coloque mais coisas do que pode ser feito na propriedade. Medidas devem ser, então, implementadas e avaliadas. Como nós vamos fazer isso? Então, detectei o erro, a ação que eu tenho que fazer, e eu vou implementar e monitorar quando e quanto vai me custar isso e quando que eu vou poder fazer isso. Então, tem que ser estabelecido um cronograma. Então, as medidas têm que ser implementadas e avaliadas. Então, esse documento, como eu disse, ele é dinâmico. Você vai usar o tempo todo. Responsabilidades do empregador. Para que a gente entenda essa responsabilidade, como que o empregador é responsável, vou usar aqui uma metáfora. Bom, tem essa criança aqui e ela está chegando próxima à tomada. Vamos entender o que isso tem relacionado com as responsabilidades do empregador. Bom, essa criança, ela achou um grampo, estava andando, brincando, achou um grampo, viu a tomada e olhou para o grampo e falou, pensou na cabecinha dela, né? Esse grampo cabe ali. Muito bem, no momento que ele colocou lá o grampo na tomada, tomou um choque. A minha pergunta é, de quem é a responsabilidade? Bom, a responsabilidade é da criança? Claro que não. Ela não tem consciência ainda para saber o que é certo e o que é errado. Então, a culpa não é dela. Será que a culpa seria do pedreiro que instalou a tomada muito baixa? Bom, também não vai ser culpa do pedreiro. Mesmo se essa tomada fosse alta, a criança acaba arrastando alguma coisa, escalando e colocando o grampo onde ela queria. Bom, então de quem é a responsabilidade? Dos pais. Os pais deveriam ter planejado a segurança dessa tomada. Então, o que isso tem a ver com o trabalho rural, a segurança do trabalho rural? É o mesmo raciocínio entre o empregador e o empregado. Tudo o que acontece na empresa, na fazenda, a responsabilidade é do empregador. Ou seja, se ele determinou que tem que fazer um trabalho daquela maneira,
e o trabalhador não faz, a responsabilidade continua sendo dele. Então, quando a gente faz esse programa, é justamente para que seja planejado, organizado, para que seja cumprido. E o empregador é responsável por fazer esse programa ser cumprido. Bom, a primeira responsabilidade pela norma é essa: garantir adequadas condições de trabalho, higiene e conforto. Aqui a gente tem alguns detalhes que são subjetivos. Por exemplo, higiene e conforto é algo subjetivo. Muitas das vezes uma coisa que é confortável para mim não é confortável para outra pessoa. Então, a legislação ela não determina os critérios de conforto e higiene, e sim os princípios. Realizar avaliações de riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. Esse passo aqui a gente faz com o programa, o PPRA, ou Programa de Gestão. Promover melhorias nos ambientes e nas condições de trabalho. Novamente, o programa. Como a gente disse, o programa é anual. Então, como é que a gente promove as melhorias? Fazendo esse programa anualmente. Então, você fez um ano que vem você vai fazer novo programa, então vai ter melhorias de um ano para o outro. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. O empregador, novamente, ele tem que cumprir e fazer cumprir, ou seja, ele é o responsável pelas atitudes do trabalhador dentro da propriedade. Analisar as causas dos acidentes e das doenças do trabalho. Isso é interessante ser feito para quê? Para evitar que o mesmo acidente aconteça, pelos mesmos fatores. Lembrando que o acidente de trabalho nunca acontece por um fator isolado, são uma sequência de fatores que vão gerar esse acidente. Então, se estudado esses fatores, as causas, a gente consegue, com a análise dessas causas, descobrir o que causou. Na verdade, aqui não é descobrir o culpado, e sim o que causou e tomar atitudes para que esse acidente não se repita. Assegurar a divulgação de direitos, deveres e obrigações dos trabalhadores. Isso é uma obrigação que está na norma. Mas como que eu faço isso na propriedade? Bom, a nossa indicação é que você construa, por escrito, um manual da propriedade. Manual e ordens de serviço. O que isso determina? Como que o trabalhador vai fazer? Então, vamos pensar no início. Você contratou. Então, no momento da contratação, você entrega o manual do que pode ser feito naquela propriedade, né, em relação à segurança. E, quando for executar as tarefas, você entrega uma ordem de serviço. Então, a ordem de serviço é para aquela atividade. Então, se você pensar pelo lado burocrático, vai ter muito papel, vai ter muita ordem de serviço, vai gerar essa parte burocrática que ninguém gosta. Porém, ela é obrigatória. Então, se faz uma ordem de serviço para aquela função. Então, você elabora, por exemplo, vamos pensar no tratorista, no operador de máquinas. O que ele tem que fazer, como que ele vai fazer, quais equipamentos ele tem que estar usando. Então, isso fica determinado num padrão chamado ordem de serviço. Informar aos trabalhadores os riscos decorrentes do trabalho e as medidas de proteção implantadas. Como que a gente faz isso lá no campo? Bom, a gente usa um instrumento chamado mapa de risco, que é aqui um exemplo. Nós vamos determinar nesse mapa de risco o risco. Então, o risco é determinado por cores. A cor verde é risco físico, a cor vermelha é um risco químico, a cor marrom é um risco biológico, a cor amarela é um risco ergonômico e a cor azul indica riscos de acidentes. E, do outro lado, a gente tem lá os tamanhos desses círculos. Então, o círculo menor, ele vai ser um risco pequeno. Um círculo médio será um risco médio. E o risco grande, um círculo grande, determinará um risco grande. Bom, como que funciona isso na prática? Cada setor da propriedade, a gente coloca um documento desse lá naquele ambiente e determina que tipo de risco que tem lá. Vamos pensar no caso de uma oficina. Então, na fazenda tem uma oficina e lá tem bastante máquina que produz ruído. Então, naquele local, nós vamos ter um risco grande, então um círculo grande, de que cor? Da cor verde, porque lá naquele ambiente existe um risco físico grande por causa do ruído. Então, o ruído é um risco físico. Então, é esse tipo de documento. Mas quem elabora isso? Bom, para elaborar esse tipo de documento tem que ser alguém da área de segurança. Um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, alguém treinado para isso. A legislação não determina quem, mas a pessoa que vai fazer isso, ela tem que ter algum conhecimento.
Os empregadores rurais devem implementar ações de segurança e saúde que visem a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Então, essa implementação, novamente, está ligada ao programa. Então, o programa vai determinar o que ele vai fazer durante o ano de implementação de ações de segurança. Essas ações devem ter a seguinte ordem de prioridade. Bom, isso é interessante, porque as ações não podem ser aleatórias, ela tem uma ordem para ser seguida. Então, qual que é a ordem? O primeiro passo é eliminar os riscos. Como que a gente faz isso? Vamos imaginar que eu tenho uma máquina que está sem a proteção. Então, tem um risco. Se a máquina está sem a proteção, existe um risco. O que eu tenho que fazer? Eliminar o risco. Como que eu elimino esse risco? Colocando a proteção, não é verdade? Então, eu tenho que colocar a proteção para eliminar o risco. Vamos pensar na mesma situação, mas eu não tenho uma proteção para essa máquina. Então, eu vou adotar medidas de proteção coletiva. O que seria isso? Eu colocaria alguma coisa em volta dessa máquina para isolar que pessoas não chegassem perto. Então, isso é o quê? Uma adoção de medidas de proteção coletiva. E, por último, eu colocaria uma adoção de medidas de proteção pessoal. O que seria isso? Daria um EPI, um equipamento de proteção individual, para o trabalhador estar protegido daquele risco. Então, a sequência é essa: eliminação de riscos, adoção de medidas de proteção coletiva e adoção de medidas de proteção pessoal. Então, essa é a sequência que tem que ser feita. Bom, normalmente, o que é feito? Entrega-se o EPI. O EPI deveria ser a última coisa a ser feita. Então, o custo da entrega do EPI é menor, mas a sequência para eliminar o risco, ela tem que ser seguida, e é nessa ordem. O empregador ainda tem como responsabilidade fornecer equipamentos de proteção individual adequados aos riscos. Como que é isso? No mercado existem dezenas, milhares de equipamentos. O equipamento, além de ser um EPI, ele tem que ser para determinada função. Vamos imaginar, o trabalhador trabalha com cavalo, ele usa o cavalo como meio de transporte. Então, uma bota de segurança que é usada para o trabalhador que trabalha com máquinas agrícolas não deve ser usada para esse trabalhador. Por quê? Apesar de ser um EPI, ele não é para aquela função. Como assim? Imagina que se ele está andando a cavalo e sofre um tombo e o pé dele fica preso no estribo, porque a bota é muito larga. Então ele vai correr um risco usando o EPI. Então o EPI tem que ser determinado para a função que ele executa. Então, além de ser um equipamento, ele tem que ser para a função que ele está executando. Tem que fornecer gratuitamente os EPIs. Então, os EPIs são fornecidos de maneira gratuita. O empregador ele tem que fornecer todos os equipamentos de segurança gratuitamente. Fornecer somente EPIs com CA. Bom, mas vamos entender o que é o CA. CA é o Certificado de Aprovação. Quem emite? Ministério do Trabalho e Emprego. Como que ele emite? Se faz um teste desse equipamento e esse equipamento vai então para um laboratório, é testado e é emitido um laudo de aprovação. E esse laudo é chamado de CA, Certificado de Aprovação. Então esse laudo vai para o Ministério do Trabalho e Emprego, ele admite esse laudo e certifica. Então quer dizer que aquele equipamento foi testado. Lembrando que o CA ele tem períodos de validade. Então a gente tem que sempre verificar se o equipamento adquirido está dentro da validade. É interessante também, se não estiver, entrar em contato com a empresa fabricante para ver se ela já emitiu, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, o pedido de validação, de renovação da validação. O empregador deve exigir que os trabalhadores utilizem os EPIs. Bom, aqui a gente usou uma palavra um pouco forte, que é exigir, mas isso está na norma. A norma diz que o empregador tem que exigir. Por que tem que exigir? Porque se não cumprir, quem vai ser punido é o empregador. Então o empregador tem que exigir o uso. Bom, como que ele vai fazer isso? Ele vai primeiro treinar o trabalhador dele e após o treinamento ele vai cobrar essas medidas, né? Ele tem que usar o EPI por quê? Porque ele já passou por um treinamento e ele entendeu por que ele tem que fazer o uso do EPI. Então se ele entendeu, ele vai ter que usar. Então o EPI, quando fornecido, após treinamento, deve ser exigido o uso. E se não usar, cabe advertência e cabe também uma suspensão e até mesmo justa causa. Cabe ao empregador orientar o empregado sobre o uso do EPI. Então, novamente, né, entregou o EPI, mas só entregou o EPI não adianta, porque o trabalhador não vai entender para que ele vai usar. Então, além de entregar, ele tem que orientar o uso, como que ele vai usar, como que ele vai higienizar isso,
quando que ele deve usar, então ele tem que passar por orientação. E quem é o responsável? Novamente o empregador. Agora cabe aos trabalhadores, né? Cabe ao trabalhador usar os EPIs indicados e zelar pela sua conservação. Bom, o EPI não foi entregue gratuitamente. Nesse caso, entregou gratuitamente. Quem tem que cuidar agora? O empregado. Então, foi fornecido para ele gratuitamente o equipamento, ele não pode fazer pouco caso disso e estragar isso de maneira irresponsável. Então, ele vai ter que usar o equipamento. Dentro desse uso, ele tem que zelar. Bom, e se estragar? Bom, se estragar pelo uso, o empregador tem que fornecer novo. Mas e se estragar por irresponsabilidade? Vamos dizer que você forneceu um óculos de proteção, esse óculos era escuro, e o trabalhador levou esse óculos para uma pescaria, por exemplo. E da pescaria não retornou. Nesse caso, existe a possibilidade de você cobrar esse equipamento. Mas toda vez que entregar, a primeira vez que for entregue, ela tem que ser gratuita. Só vai poder ser cobrado se não teve zelo. Assim chegamos ao final de mais uma aula sobre Conhecendo a NR31.